Sabe quando você planeja uma viagem e pesquisa e não encontra muita coisa? Já aconteceu isso com você? Pega essa dica, vamos que vamos. Aqui você vai ter dicas de Manaus. Vem comigo! Bem-vindo ao meu canal, eu sou o Rafa Damaso e hoje você vai conhecer o que fazer em 4 dias em Manaus. Você sabe, você já pesquisou, você sabe o que fazer lá? Vem comigo nessa que eu vou te dar todas essas dicas. Eu fui para Manaus em dezembro de 2021 e parei alguns meses antes para pesquisar, comprar passagem aérea, hospedagem e pesquisar os passeios. Só que eu não encontrei tão fácil assim. Eu liguei no hotel para perguntar, eu entrei no Google, vi vários sites desses de pesquisa, para ver agência, receptivo, tudo, e eu não encontrei. O que eu encontrava ou era em inglês, e tudo bem ser em inglês, mas eu pedia em português, era uma agência em português, e eles mandavam coisa em inglês, não colocavam os valores certos, tinha valores em dólar, mas eu sou brasileiro, falo em real, e eu esperava que viesse em real. E essas coisas assim do tipo, o contato com eles estava muito difícil, sabe? Eu pesquisei, mandei mensagem, WhatsApp, até telefonei, mas foi difícil conseguir algumas informações. De Curitiba, fui para São Paulo, teve a espera e ainda 4 horas dentro de um avião para chegar até Manaus. Quando eu cheguei lá, calor abafado, mas vamos que vamos. A gente pega um ar-condicionado, aproveita e vai. Peguei um Uber e fui direto pro hotel. Chegamos em Manaus! Antes do primeiro dia, já tem a chegada. Então, a chegada é aquela coisa. Você vai pegar o teu dia da sua cidade até chegar no seu destino, gastar com Uber, pegar ali, chegar no hotel em segurança e tentar aproveitar alguma coisa naquele dia. Como eu estava desde as 10 da manhã em aeroporto até 4, 5 horas da tarde até chegar lá, aí o que eu fiz? Fui comer. Já vou colocar aqui a foto do tacacá para vocês conhecerem, e foi a primeira coisa que eu comi, num calor de uns 40 graus, esse prato que ele é quente. Um lugar para comer que eu super recomendo é o Caxiri. Ele é um restaurante que fica localizado bem próximo ao teatro. Aqui eu vou colocar algumas fotos. Tem desde um bolinho de pirarucu, um pastel de vatapá que era delicioso, com uma pimentinha maravilhosa do lado e ardida. Tinha também, o prato principal era um prime de tambaqui, então é a região mais nobre do tambaqui. Delicioso também. E de sobremesa tinha uns dadinhos, como se fossem os dadinhos de tapioca, mas eles eram uns palitinhos com doce de leite e chocolate, e também um sorvete de açaí. Pensa numa comida temperada e gostosa! É engraçado que, por exemplo, para quem conhece o cajá, a fruta cajá, lá eles chamam de taperebá. Então você vai num restaurante, aí você vai tomar um suco de cajá, daí na verdade você pede um suco de taperebá. É muito legal. E aí tem também o cupuaçu, né, que é cupuaçu mesmo, mas é muito gostoso. Os sucos lá são densos, cremosos, é uma delícia. Sobre as comidas de rua, eu não tive muitas experiências ou muito boas. Teve ali o tacacá, foi interessante para provar, mas não era lá aquelas coisas, assim, aquele sabor desse exclusivo, não de todos, mas desse que eu comi tava mais ou menos. Também eu fui em outro lugar que eu comi um pastel de camarão e também tava meio queimado, meio passado, sabe, um gosto de um óleo, assim. Então, a parte de comida de rua não recomendo muito, mas tem 2 lugares que eu comi que vale muito a pena, que é o Caxiri, que é aquele restaurante das fotos, e também um outro que fica localizado dentro do mercado, que é próximo ali de quem vai fazer os passeios, que é muito gostoso. Eu vou passar aqui o nome para vocês. Coreto Peixaria e Restaurante Caxiri são 2 lugares que vale muito a pena você conhecer em Manaus. Então o Caxiri é um restaurante um pouquinho mais chique, um pouquinho mais caro, tá? O Coreto Peixaria é onde tem uma trinchã, que é aquele peixe que a moça abre, ela corta, enrola no próprio talher e tira a pele. É muito legal. E o arini é o nome daquela farinha, que são tipo as bolinhas
que ela, dentro do peixe, quando ele assa, ela vai absorvendo um pouco da gordura do peixe, um pouco dos líquidos, e ela vai dando uma inchadinha e uma cozida. É muito bom. Esses 2 restaurantes eu super indico. Fica a dica. A visita ao teatro, você tem que fazer o agendamento com antecedência. Você entra no site do teatro, do governo lá de Manaus, agenda pelo site e aí você consegue fazer o passeio guiado. Se eu não me engano, acho que é R$20, mas vale muito a pena conhecer. Você tem todo a parte histórica, desde a construção do teatro até o que eles apresentam nos dias de hoje. Então vale a pena ir e vale a pena pagar o valor lá para conseguir fazer essa visita guiada. Hashtag pulo do gato, hashtag recomendo. Lembrando que Manaus chove todo dia. Ali é um calor, chegou umas 2, 3 horas da tarde e já cai assim, um temporal. Mas é aquele temporal de 20 minutos, meia hora, daqui a pouco sai o sol de novo e você já pode sofrer com o calor de novo. Se localizar aqui, teve a chegada, teve o primeiro dia em Presidente Figueiredo, que vou deixar aqui no card o vídeo, que já saiu o vídeo das cachoeiras, você já viu, você já sabe, se ainda não viu, vai ver agora no card. Aí depois teve no outro dia a visita ao teatro, e aí eu aproveitei a tarde para passear ali pelo centro, para conhecer outras coisas ali da região. O terceiro dia é o dia de fazer aquele passeio do reconhecimento geral, aquele que todos os turistas fazem. Ver o Boto Cor-de-Rosa, ver os índios, o encontro do rio com dos 2 rios, Rio Negro e Solimões, e também, aí claro, tem que ter o almoço, né, que ninguém é de ferro, e voltar para Manaus. Aquele passeio que se aproveita o dia todo. Primeiro, você sai de manhã, ali 9 horas da manhã de Manaus, de barco, vai até a área ali que tem o Boto Cor-de-Rosa. Eu, pra ser sincero, não mergulhei com o boto, porque eu achei que não valia a pena. Teve pessoas do barco que fizeram e não gostaram da experiência. Então, assim, eu acho que cada um tem que viver a sua experiência. Eu achei que pra mim não compensava e não fiz. Mas pra você, se você chegar lá e achar que vale a pena, se joga! Do passeio dos índios, então, é bem interessante, porque você literalmente entra onde eles vivem. Quando você está chegando, então, eles te recepcionam. Tem um ponto negativo aí, porque eles te recepcionam segurando animais silvestres. Então, esse ato eu não considero muito legal, porque ele não é legal, né? Ele é ilegal. Você não pode estar segurando ou obtendo nenhum tipo de lucro com animais, e ali no caso eles pegam do meio da mata para interagir com o turista, então o animal pode estar estressado e pode gerar algum acidente, e eles cobram, se eu não me engano, era R$10 para tirar uma foto com o animal. Então, assim, além do perigo, eles estão literalmente maltratando os animais para obter algum tipo de lucro, digamos assim. Talvez não seja isso com essas palavras, mas é a impressão que dá. Mas é a maneira deles acabar trabalhando. Eles acabam trabalhando com o turismo. Então, quando você chega na ilha, você é recepcionado pelos índios. Aí você é guiado até um espaço onde acontecem os rituais, as danças. E aí você tem uma noção de como são os rituais quando é a época da colheita, a época da fruta, né? Quando eles conseguem a caça. Então você se sente um pouco, tem uma noção de como que são essas músicas, as danças que eles fazem para agradecer que eles conseguiram todas essas bênçãos. Então daí a índia, ela pinta o seu rosto. Daí, claro que como é um passeio turístico, eles cobram pela pintura, eles cobram para tirar as fotos com os animais, eles
tem uma parte que você consegue comprar alguns ímãs. Também tem uma questão de tipo, que eles vivem com o comércio ali, sabe? O comércio, tipo assim, essa venda de produtos turísticos, coisas que você compraria, por exemplo, no mercado, que seria ímã, alguma coisa nesse sentido, eles também conseguem vender para você lá na própria aldeia. Aí a gente vê então um pouco da cultura, do ritual deles, o ritual da caça, o ritual da fartura de comida, quando eles conseguem pegar bastante fruta, bastante animais na selva. Então a gente consegue ter essa... A gente se sente um pouquinho dentro ali da aldeia, tá? E aí depois essa parte ela dura mais ou menos, acho que uns 40 minutos, assim, desde que o barco para, tem toda a situação, né? Todo o ritual, todas as coisas, daí tem mais um tempinho livre para ficar ali na ilha, e aí depois o passeio continua. Saindo dali, tem um barco flutuante para o almoço, e aqui é onde vai ter os macaquinhos e as Vitórias Régias. Então você consegue também ter essa noção, essa visão aqui desse passeio. Oi, amiguinho! Quem é o amiguinho? É? Então o Rio Negro e o Rio Solimões, eles são dois rios diferentes, eles se encontram, eles têm temperaturas e composições diferentes também entre eles. Então a origem dos rios, Rio Negro e Solimões, a questão das águas, né, de se baterem, digamos, e não se misturarem, é porque o Rio Negro, ele é a decomposição da matéria orgânica por todo o caminho. O Rio Solimões, ele tem a origem nos Andes e vem percorrendo e acaba sendo um pouco mais barroso, né, tendo mais barro, lama, e aí fica essa coloração, então, um pouco mais achocolatado, um pouco mais marronzinho claro. Teve uma visita também num centro lá que tinha... Centro que eu digo é no meio da água, ali no meio do rio. Eu vou mostrar aqui a imagem. E aí você consegue também ver os tambaquis gigantes, umas coisas assim. Ou era o pirarucu? Era algum dos dois. Mas daí você consegue ver também... Eu vou deixar escrito aqui o que era o peixe, mas aí você consegue também, tipo, pescar o peixe. Você já aproveitou para se inscrever no canal, dá o like, compartilha, tá gostando dos vídeos? Escreve nos comentários para eu saber o que dá para melhorar, para eu saber se vocês estão gostando. Já deixou o like, vota aí não, só dá o like, vamos que vamos, compartilha, se inscreve, vamos que vamos, vídeo de viagem, vídeo de comida, aí que fome, já tô com tudo, vamos! Quarto dia... É pra descansar, é pra relaxar, é pra aproveitar, vai aonde não conseguiu ir, como tem a questão das chuvas, às vezes dependendo do horário pode chover bem naquela hora, você não consegue aproveitar, deixa aí um dia livre pra voltar onde quer voltar, né? Se não puder, se não tiver esse dia livre, vai embora e tá tudo certo, mas pelo menos conseguiu fazer o dia 1, dia 2 e o dia 3. Mas se tiver esse dia livre, você consegue aproveitar um pouco, consegue dar mais uma volta, voltar onde não foi, ali no centro. Tem como aproveitar. Sobre o Musa, que ele é um lugar muito legal, bem afastado da região ali do centro, da região do teatro. Para ir até lá você pode pegar um Uber ou fechar um pacote. O que eu percebi é que os pacotes eles são um pouquinho caros, assim, se você for fazer. Às vezes vale mais a pena ir por conta do que fechar o pacote do passeio. Aí você pode ir de Uber. Como é uma região afastada, é um programa para um dia inteiro. Daí você pode aproveitar amanhã, pode ir cedo, aproveitar amanhã e ficar até ali o meio da tarde. O que é legal lá? Lá você pode encontrar, então, fazer uma visita guiada, você consegue agendar pelo site e aí você consegue, então, ver os horários que ficam melhor para você, pode ser no período da manhã ou da tarde.
É uma visita que você tem que chegar com um pouco de antecedência, que nem eu comentei, é um lugar afastado, então você tem que se programar que pelo menos uns 40 minutos, se não tiver muito trânsito, até chegar, claro, depende da sua localização também. E aí, quando você chega lá, você já faz um mini cadastro e aí aguarda o horário fechado para começar o guia, né? Para começar a visitação. Então, ele é um passeio bem legal porque você literalmente entra na floresta amazônica. Você faz uma trilha, como a visita guiada, e eu super recomendo porque as informações são muito ricas. Você entra, você vai caminhando no meio da floresta, e aí tem um lago, daí em volta do lago tem ali uma parte das plantas aquáticas, tem uma parte ali, tem uns girinos, então uma criação. Você encontra as árvores de açaí, elas são imensas, são enormes, assim, tipo de altura, elas são finas, mas são muito grandes, e a florzinha dela é muito pequenininha, como se fosse a pontinha do dedo, a florzinha, para uma árvore muito alta. Então é muito legal ver essas coisas, assim, sabe? O que você não tá no teu cotidiano, não é uma informação que você tem fácil, assim, que às vezes no teu dia a dia você procura se informar, digamos, lá quando você chega, você consegue ter todo esse conhecimento, sabe? Você consegue ter novas experiências e é muito rico em cultura. Aí você continua ali caminhando, aí você vê o jacaré. Tem ali no vídeo que eu mostrei essa parte que o jacaré tá ali solto. Antes ele tava no meio da trilha e aí quando a gente tava passando ele entrou na água e aí eu fiz essas imagens. Então tem tudo isso, assim, você tá literalmente em contato com a natureza. Tem árvores ali de 40 metros, 80 metros, aí você pensa o tamanho de um apartamento, tamanho, o que você consegue comparar, sabe? E aí e é muito legal, porque você consegue, tipo, ver essas árvores, tem uma ali que você consegue tirar uma foto de baixo para cima, porque dá para ter uma noção do quão grande elas são. E aí também você tem uma situação que aconteceu que uma dessas árvores gigantes caiu no meio da floresta. E aí você pensa, meu Deus, que transtorno, como que tira, sei lá, aquela coisa, né? E na verdade não, eles deixam lá e pensa o tamanho da árvore caindo. Ela abre uma claridade no meio da floresta. E essa decomposição, esse acidente, digamos assim, ele gera a possibilidade de novas plantas nascerem. Acaba sendo o processo natural da floresta. Ali ela nasce, ali ela morre, né? Tem um acidente, possivelmente foi um raio que atingiu ela. E por ali ela fica e vai gerando novas vidas e vai se decompondo. É o processo natural da natureza, né? Tem um aquário também que você encontra o tambaqui, o pirarucu, os peixes bem característicos da região, sabe? De Manaus. E aí você vê também o tamanho deles, porque você vai num restaurante, ali todos servem esses animais, né? E ali você consegue ver o tamanho que eles realmente são, sabe? É diferente de você só ouvir falar e você conseguir ver a imagem. É bem legal também. Os peixes, eles não são os que são consumidos em restaurantes, não são pegos no rio, na natureza e são pescados e colocam nos restaurantes, sabe? Lá é mais pelo cultivo da pesca mesmo, de cativeiro, que acaba tendo em grande quantidade para a produção, para os restaurantes. Então não é uma coisa assim que a pessoa vai lá, vai pescar e vai pôr no prato ali Esse passeio no Musa é muito legal porque você pode aproveitar no comecinho da manhã o dia todo. Então a visita é mais ou menos umas 2 horas que você consegue fazer a visita, né? Aproveitar, e aí depois você tem o resto do dia para passar lá. Então vale muito a pena. Ali ao longo do nosso passeio choveu. E aí não tem muito o que fazer, você tem que aguardar. A sorte que tem umas tendas lá que você consegue, digamos, se proteger. E a chuva veio forte. Uma parte que é muito legal, que é uma torre de uns 40 metros, então você vê aquelas árvores altas e gigantes. E aí você pensa, meu Deus, né? Como que seria a visão da mesma altura dela? Então tem uma torre que você começa, tipo, tá no chão e você vai subindo umas escadas, e são muitas, e aí você vai subindo, então você vai conseguindo chegar. Legal, porque você tem toda uma visão, tipo, real da altura que elas são, sabe? Então é muito
muito interessante, assim, sabe? É muito rico em cultura. Uma parte também, que é uma parte sobre os índios, a parte, tipo, literalmente indígena, que mostra artifícios de caça deles, como que eles utilizam essas armas, entre aspas, todo esse material que eles utilizam para caçar, como por exemplo, tem um lá que segue que eles colocam na beira do rio, que ele segue o fluxo da água, o peixe, e ele entra, e aí ele não consegue sair, sabe? Ele fica preso dentro dessa armadilha, digamos assim. Então tem várias situações dessas, assim, que você consegue realmente ver como funciona, assim. Você consegue ver os exemplos, sabe? Ou aproveita para relaxar, descansa no hotel, porque a volta também é mais 4 horas de voo e mais 4 horas só até São Paulo, fora todo o caminho de volta. Que vocês tenham gostado demais desse vídeo de viagem. Sempre que der eu tô postando. Vamos que vamos. Se não for de viagem, vai ter de comida. Segue a vinheta. Cadê a vinheta? Já foi. Fim do vídeo. Foi.